nossa aula vai ser sobre transferência de energia térmica. As transferências de energia sob a forma de calor podem ocorrer por 3 processos diferentes, que são condução, convecção e irradiação. O que é tudo isso? A gente sabe que o calor é uma energia térmica em trânsito, ou seja, uma energia transferida de um corpo para outro. Essa transferência de energia térmica, ela pode estar acontecendo por meio desses 3 processos diferentes aqui. Começando por condução, considere a situação representada na imagem seguinte. A gente tem um menininho, esse menininho está com a chama da vela acesa e está com uma varetinha na mão, certo? Aí o texto fala: quando aproximamos um objeto metálico a uma fonte de calor, ele é aquecido rapidamente. Mesmo que apenas uma das pontas do objeto esteja diretamente sobre a chama, a outra ponta também sofrerá um aumento de temperatura, que nem é o caso aqui da ilustração, certo? O menininho colocou o objeto metálico, uma ponta do objeto metálico sobre a chama, essa ponta esquentou e acabou transferindo temperatura para todo o objeto, queimando a mão desse menininho. Mas por que isso acontece, né? Isso acontece porque o calor é conduzido ao longo de todo o metal, provocando-lhe um aumento da temperatura. A esse processo designamos por condução. No que toca à condução de energia, consideram-se 2 tipos de materiais, que são os materiais bons condutores térmicos, como por exemplo os metais, pois neles a energia sob a forma de calor é facilmente conduzida de uma extremidade à outra. O segundo grupo são os maus condutores térmicos ou isoladores térmicos, como a madeira e o plástico, pois neles a energia sob a forma de calor tem dificuldade em propagar-se pelo material. Aí vem uma pergunta, né? Procure agora explicar por que motivo deves utilizar colheres de pau enquanto cozinhas e não deves utilizar colher de metal? Simples. A colher de pau é uma má condutora térmica, facilitando assim o preparo do alimento, não deixando que você corre o risco de ter uma queimadura, certo? Você pode deixar a colher de pau sobre a panela, ao fogo, e não correrá o risco de se queimar quando pegar essa colher de pau, tá? Ao contrário de uma colher de metal, se você deixar ela sobre a panela enquanto cozinha, quando você for pegá-la, corre o risco de uma queimadura, certo? Segundo caso, convecção. A convecção é um processo de transferência de energia sob a forma de calor que apenas ocorre em meios fluidos, líquidos ou gasosos. Então, fica bem claro aqui. A condução ocorre por meio de materiais condutores térmicos. A convecção ocorre em meios fluidos, ou seja, o que é o fluido? Uma substância líquida ou gasosa, tá? Convecção somente em líquidos ou em gases. A figura seguinte mostra uma panela com água que está a ser aquecida. Então, a gente tem aqui a ilustração de uma panela, né,
com água. A água que se encontra por baixo, junto à chama, é aquecida e a sua temperatura aumenta. Como está mais quente, torna-se menos densa. Quente, menos densa, certo? Que a água fria. E por isso tem a tendência a subir para a superfície, obrigando a água fria a descer. Então, o que acontece aqui no desenho? A água esquenta, né? Ao esquentar, ela fica menos densa. Então, ela vai subir para a superfície conforme as flechinhas vermelhas. E a água fria, que é mais densa que a água quente, ela vai descer. E assim continua-se esse ciclo. Água quente subindo, água fria descendo. Então a gente tem aqui o que a gente chama de correntes de convecção. Vamos ver? Esta, ao descer, é aquecida e vê por isso a sua temperatura aumentar. Torna-se menos densa e sobe até a superfície, obrigando a água que se encontra à superfície descer para ser aquecida. Formam-se assim as correntes de água quente a subir, menos densa, e as correntes de água fria a descer, mais densas. A estas correntes dá-se o nome de corrente de convecção. Desta forma, toda a água sofre um aumento de temperatura. Então, a água quente sobe e a água fria desce. Por quê? Porque a água quente é menos densa, por isso fica na superfície, e a água fria, mais densa, desce para o fundo da panela. Agora vem a pergunta. Procure agora explicar por que o motivo o ar-condicionado deve ser colocado junto ao teto e não no solo. Por quê? Porque o ar-condicionado expele um ar frio. O ar frio, ele é mais denso. Sendo ele mais denso do que o ar quente, o que acontece? O ar frio desce e o ar quente, que é menos denso, vai subir. Então, na parte superior do ambiente pode estar quente e na parte inferior vai estar fria. Por quê? Porque o ar frio é mais denso do que o ar quente. Por isso, o ar-condicionado deve ser colocado na parte superior do ambiente, não na parte inferior. Terceiro tipo de transferência de energia é a irradiação. Tá? A irradiação é qualquer corpo que se encontre a determinada temperatura emite radiação térmica. É aquela temperatura que sai do corpo. Tá? O Sol emite ondas eletromagnéticas, chamadas de radiação, que chegam até ao planeta Terra e o aquecem. Quando tomamos sol, sentimos o corpo a aquecer, pois recebemos a radiação emitida pelo Sol. Neste caso, há uma transferência de calor por irradiação. Um exemplo disso é quando o forno elétrico está assando, o forno elétrico ou o forno a gás está assando um bolo, um alimento, e a gente se aproxima, nem precisa chegar a tocar no forno, mas ao se aproximar você sente a temperatura quente, né? Sente o calor ali daquele forno. O que estamos sentindo ali, o tipo de transferência de energia que a gente tem ali é a irradiação, tá? Que é sentir esse mormaço, né? Esse mormaço
é um tipo de transferência de energia térmica. Qual? A irradiação, certo? Mais um exercício. Observe as afirmações a seguir. O Sol aquece a Terra por meio do processo de irradiação, certo? Então, irradiação. Nossa Senhora. Vamos arrumar isso aqui. Irradiação. As panelas são feitas de metal porque esses materiais têm maior capacidade de transmissão de calor por condução. Condução. Os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala para facilitar o processo de convecção. Então, a resposta certa é irradiação. A gente tem a letra C e a letra D. A segunda, condução. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, certo? Vocês deverão fazer a avaliação mensal, tá? A avaliação mensal é com base no conteúdo desta aula e da quinzena anterior. Que a gente tem a questão número 1. Ele vai estar perguntando a definição de temperatura, tá? O que é a temperatura? Nesse material aqui mesmo tem também a definição de temperatura, logo no início de calorimetria. Questão número 2 vai estar pedindo para vocês fazerem a conversão de medida de 4 graus Celsius em Kelvin, tá? Questão número 3, a escala absoluta, que admite apenas valores positivos de temperatura. Qual escala é essa, né? É a Celsius, a Fahrenheit, a Kelvin, a Reaumur, Newton. Qual escala é essa, né? Nós estudamos. O vídeo anterior está falando qual é a escala absoluta. A número 4 também vai pedir a conversão da temperatura em Fahrenheit para Celsius. A número 5, temperatura de 35 graus Celsius em Kelvin é quanto? Tá? Número 6, nesses dias frios, usamos roupas de moletom e lã. No caso da lã, baseamos o uso dela devido ao fato de ser uma fonte de calor. A lã é uma fonte de calor? Ser um bom absorvente de calor? A gente viu alguma coisa sobre isso? Ser um bom condutor de calor? Ou impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior? Ou seja, ela vai impedir que o nosso corpo troque temperatura com o meio exterior. Bom, a letra E, impedir que o frio entre. O frio é energia. Ele acontece transferência de frio, né? Então tem que ter muita atenção aí para responder. Questão número 7. Ao colocar a mão próxima ao forno elétrico quente sem tocar na superfície, sentimos a mão queimar. Isso ocorre porque a transmissão de calor entre o forno elétrico e a mão se deu principalmente através de... Já até falei a resposta, né? 8. Julga as afirmações a seguir e marca a correta. Então, vocês vão ter que estar lendo
e achar qual é a afirmação correta. Tá? Bom, bons estudos. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a professora.